Canal Entre Capas Book. Inscreva-se, é de graça. Compartilhe com os amigos. E curta o nosso conteúdo. Fazendo isso, você muito nos ajuda. Capítulo 9. Uma coleção frágil de músculos e ossos, alguns litros de sangue, tudo embrulhado em um invólucro de pele fino como papel. Isso é tudo o que eu sou. Nunca me senti tão frágil quanto ao passar pelas portas dessa fortaleza de mármore. Meus olhos sobem pelas paredes até o teto alto da entrada. Não tem podres nem nada laranja ali. Só mais mármore e urnas enormes cheias de buquês de flores do tamanho de arbustos. Uma criada de avental engomado passa um espanador de penas por uma estátua nua. Quando ela me encara, seus lábios se entreabrem de pena. Ela não tem língua. É uma avox, uma prisioneira mutilada e obrigada a servir a capital por toda a vida sem dizer uma palavra. Será que vão tirar minha língua? O pensamento me deixa de boca seca. Morrer na ponta da espada de panache passa a parecer sorte. Por aqui, diz Plutarche. O carpete é suave como musgo e absorve meus passos como se eu já tivesse morrido e não fosse mais capaz de fazer sons. Nada além de um dos fantasmas que habitam as canções de Lenore Dove. Uma vez, ela me contou sobre quando foi presa pelos pacificadores, do medo que sentiu no começo. Aí, ela se lembrou de que tinha lido que às vezes a única coisa que se pode controlar em determinadas situações é sua atitude. Eu podia decidir ficar com medo ou não, não importava o que acontecesse. Assim, continuei com medo, mas ajudou ter isso em que pensar, disse ela. Tento fazer o mesmo, mas tem adrenalina demais correndo nas minhas veias. Me ajuda, Lenore Dove, penso. Mas ela não pode. Ninguém pode. Plutarche me leva por um longo corredor em arco ladeado com pinturas em tamanho real de pessoas com roupas elegantes e antigas. Cada uma segura um objeto, uma balança, uma harpa, um cálice cravejado de rubis, que parece servir para defini-las. Ele faz um gesto indiferente enquanto fala. Conheça os Reavesby. Espera, os Reavesby. Essa é a família dele. Será que essa é a casa dele? Não há poucos Reavesby. Eles nos vigiam ao longo de vários corredores, exibindo seus bens característicos. Um galho cheio de folhas, um brilhoso pássaro branco, uma espada. Aquilo é uma coxa de peru? Exalando riqueza, cada um deles. Nós passamos por portas, algumas bem fechadas, outras abertas, revelando aposentos cheios de móveis elegantes e lustres cintilantes de cristal. Fora um ou outro avox nas sombras, a casa está deserta. Penso em quantas pessoas passaram a vida construindo este lugar, quantas morreram antes de ficar pronto, para que os Reavesby pudessem ter onde pendurar seus quadros. Seus quadros arrogantes, satisfeitos, ridículos. Bom, os Reavesby não riram por último. Agora também estão mortos. Finalmente, entramos em uma sala onde um velho de barba branca segurando um livro aberto sorri no retrato acima da lareira. Trajan Reavesby, diz Plutarche. Eu sou Tatara. Nunca me lembro de quantos Tatara. Enfim, ele foi um dos meus avós. O único que prestou para alguma coisa. Essa biblioteca era dele. É um bom lugar para conversar. Conversar não é torturar, então me acalma um pouco. As paredes entram em foco. Não estão cobertas de ferramentas para causar dor, mas de estantes altíssimas com livros. Milhares e milhares de exemplares, do chão ao teto. No canto, uma escada dourada espirala por uma coluna de mármore e leva a um mezanino que percorre toda a sala. Tem uma águia dourada empoleirada no corrimão no alto da escada. É o sonho de Lenore Dove. Um mundo de palavras onde se esconder. Cada livro é tão precioso quanto uma pessoa. Ela diz, pois preserva os pensamentos e sentimentos de alguém bem depois de ele ter morrido. O bando tem uma coleção. Coisas antigas com lombadas de couro já rachada, e papel delicado como as asas de uma mariposa. O tesouro da família. Apesar de a maioria de nós aprender a ler e escrever na escola, não há muitos livros no Distrito 12.
Às vezes, algum aparece no prego. Se eu tiver algo para trocar, eu compro e guardo para o aniversário de Lenore Dove. Não importa qual seja o assunto, considerando como é difícil conseguir um. Apareceu um guia para a criação de aves uma vez. Apesar de praticamente falar só de galinha, se ela gostar mais de gansos, Lenore Dove amou. Em outra ocasião, encontrei uma coleção de mapas de antes dos dias escuros, inúteis agora. Mas ganhei na loteria ano passado, com um livrinho de poemas de gente morta. Alguns ela transformou em música. Lembro a alegria no rosto de Lenore Dove quando entreguei os poemas, os beijos que vieram em seguida. E me sinto mais forte. Eles não podem destruir o que realmente importa. Você lê, Haymitch? Pergunta Plutarch. Eu sei ler. Não, eu quis dizer se você gosta de ler. Depende do quê? Eu sou igual, diz Plutarch. Ler em geral não é um passatempo popular na capital. É uma pena. Tudo o que é necessário saber sobre as pessoas está aqui nesta sala. Eles giram uma maçaneta com formato de cabeça de bode no que achei que fosse uma escrivaninha embutida em uma das estantes. A parte de cima se abre no meio e uma bandeja cheia de garrafas cintilantes surge. Plutarch se serve de uma taça de um líquido âmbar. Posso te oferecer alguma coisa? Eu não bebo, mas a curiosidade profissional vence. Sou produtor de aguardente, afinal, e vou examinar as bebidas. O que chamamos de destilado branco é transparente como água, mas o bar exibe todas as cores do arco-íris. Não sei se essas bebidas foram tingidas, envelhecidas ou misturadas com outras coisas, como ervas. É tudo destilado, mas cheio de firulas. As garrafas têm plaquinhas prateadas penduradas com correntinhas. Vodka, uísque de centeio, conhaque. Vejo um nome que reconheço, apesar de nunca ter visto o produto. Levanto a garrafa e deixo que a luz desce pelas profundezas rosadas. Chama-se Nepenthe, diz Plutarch. Você não deve ter ouvido falar. Engano seu, Plutarch. Não só ouvi falar, como conheço do poema que deu nome ao meu amor. Estou cansado de serem condescendentes comigo, então decido colocá-lo em seu lugar. Você quer dizer como em Sorve o gentil Nepenthe. Sorve-o agora. Plutarch ergue as sobrancelhas, surpreso, e completa o verso. Esquece a distante Lenora. Agora eu que estou surpreso e um pouco abalado. Acho que, com tantos livros, o poema dela poderia estar por aqui. Mas ele não só ter lido, mas também decorado, me irrita. Não gosto do nome dela saindo dos lábios dele. Claro, não é explicado no poema se Nepenthe é a bebida ou a droga colocada na bebida. Continua ele. Eu me lembro de ter tido essa mesma discussão com Lenore Dove. Ela disse que sorver significa beber, normalmente algo alcoólico. E o cara contando a história está tentando parar de pensar que perdeu seu verdadeiro amor. Acho que a parte importante é que faz você esquecer coisas horríveis, digo. Exatamente. Sem dúvida isso aí é só uma imitação fraca. Álcool de cereais tingido com frutas silvestres. No passado, continha de fato morfina, mas era uma coisa tão viciante que foi banida. Posso perguntar como você conhece o poema, Haymitch? Todo mundo conhece, no 12. É uma grande mentira, mas quero que ele pense que nós todos aprendemos num livro, como ele. É mesmo. Ora, bom, eu tenho uma coisa que você vai querer ver. Está no Jardim de Inverno. Claro, no Jardim de Inverno. Que não faço ideia do que seja. Ele me leva por uma porta lateral, passando por um corredor estreito até um aposento cujo teto abobadado emoldura um pedaço do céu noturno. Vidro curvado forma as paredes também, e vejo um jardim com flores coloridas e árvores lá fora. Parece exagero, porque o local já é cheio de plantas que brilham no ar úmido. Pássaros voam entre as vigas, cantando loucamente. Mesinhas e cadeiras cobertas de arabescos cercam um chafariz que jorra água numa piscina. Em uma mesa, há um telefone com formato de cisne adormecido, a cabeça e o pescoço curvo formando o fone. Algo zumbi perto da minha orelha e dou um tapa para afastar. Parece que tentaram trazer o lado de fora para dentro. Para quê? Abrir uma porta e passar por ela dá trabalho demais? O dinheiro de um trouxa nunca fica no bolso, como minha mãe diria.
Venha dar uma olhada nisso. Plutarch me chama até uma planta numa cesta pendurada na viga perto do telefone de cisne. De folhas verdes, compridas e brilhantes pendem casulos rosados que parecem tampinhas. Há um pouco de líquido acumulado no fundo de cada casulo. Quando inspiro o odor meio doce e meio podre, Plutarch aponta para um. Elas produzem um néctar. Os insetos adoram, mas a superfície é escorregadia, de forma que eles caem no casulo e não conseguem sair. Eles se afogam e são consumidos pela planta. Acho que estou deixando passar alguma coisa. Ele toca uma placa gravada na lateral do vaso. Deve ter alguém por aqui cujo único trabalho é colocar placas com os nomes das coisas. Aquela diz Nepente. Demora um segundo para entender. Bom, não deixa de ser um jeito de afogar as mágoas, concluo. Plutarch ri. Você é a primeira pessoa que entende a piada. Lá vai ele de novo, tentando me fazer sentir humano. Por que estou aqui, Plutarch? Pergunto. Antes que ele possa responder, outra pessoa interrompe. Por minha causa. Não reconheço a voz de imediato, porque sua tradicional suavidade se deteriorou até virar um som rouco e áspero. Eu me viro e vejo o presidente Snow encostado no batente da porta, secando a testa com um lenço. Novamente, fico abalado por estar na presença dele, pelo poder de sua posição, pelo histórico de suas crueldades, a maldade encarnada. Meu crime foi mesmo tão grande que exige um encontro em pessoa, principalmente porque, ao observar melhor, vejo que ele não está nada bem. Está suando e ofegante, pálido como papel. Sua postura majestosa some quando ele se curva para a frente. Esta noite, apesar dos tratamentos cosméticos, ele parece ter os 58 anos que tem. Ah, senhor presidente, diz Plutarch. Está se sentindo bem? É o calor. Vamos pegar uma cadeira. Ele corre e posiciona uma cadeira junto aos chafariz. Minha ideia era o senhor usar a biblioteca. Está mais fresco lá. O que acha? O presidente parece doente demais para responder. Ele dá passos instáveis na direção do chafariz, se seu corpo todo se contrai por um segundo. Sangue escorre pelo canto da boca e pinga na camisa branca quando ele se senta na cadeira. Quer alguma coisa? Uma bolsa de gelo? Talvez? Pergunta Plutarch. Tem um toalete logo ali. Snow se curva para a frente e um jorro nojento de vômito cai no chafariz. Ah, tudo bem. Que bom que não sou eu que precisará limpar isso. Suor escorre pelo rosto pálido de Snow, mas ele não parece constrangido nem pede desculpas. Não faz nenhum esforço para disfarçar o momento de fraqueza. É quase como se quisesse que víssemos. Eu provavelmente estarei morto em breve. Será que ele está se exibindo para Plutarch? O presidente se recosta na cadeira, ofegante. Quente demais. Certo, vamos para a biblioteca. Plutarch levanta o presidente e passa o braço dele por cima dos próprios ombros. Haimit. Não é um pedido, é uma ordem. Vou para o outro lado de Snow e prendo a respiração para não inspirar o fedor de vômito e do perfume floral que emana dele. Encostar nele nesse estado me dá um pouco de coragem. Ele é só um homem, mortal como o resto de nós. Até onde sei, pode estar com o pé na cova agora mesmo. Plutarch e eu o levamos para a biblioteca e o colocamos num sofá bordado. O senhor precisa de um médico? Senhor presidente, aconselha Plutarch. Nada de médico, grunhe Snow, agarrando o braço dele. Leite. Leite. Haimit, cheque o bar. Tem leite lá, para fazer batidas. A geladeira fica à direita. Eu não me apresso, bancando um caipira de distrito confuso que não sabe a diferença entre esquerda e direita, mesmo depois de descobrir. Não entende como abrir a porta que esconde a geladeira. Quando finalmente faço isso, vejo o leite numa jarrinha de porcelana branca. O cilindro é estampado com uma escada dourada ao redor do corpo e uma águia empoleirada na tampa. Uma réplica da escada no canto da biblioteca. Olho por cima da porta da geladeira quando Snow tem um ataque de tosse e Plutarch o cerca. Acho que é a melhor chance que vou ter de resistir a Snow diretamente. Essa é para você, Louella. Abro a tampa de águia,
Bebo todo o leite e limpo o bigode que se forma no lábio superior. Fecho a tampa e mostro a jarra com uma expressão de impotência. Está vazia. Plutarche arregala os olhos, sem acreditar. Ele sabe muito bem o que fiz. Espero que me dedure. Mas ele só murmura, exasperado. Esses criados. E desaparece pela porta, gritando para que tragam mais leite. Como falei, imprevisível como um raio. Fico sozinho com o Snow, que continua tendo ânsias de vômito. É assustador ficar olhando enquanto ele parece prestes a morrer. É ainda mais assustador conseguir resistir a ajudá-lo. Antes da colheita, tenho certeza de que correria até ele. A morte de Louella mudou algo em mim. Talvez eu tenha potencial para ser campeão, afinal. Snow engasga, vira as peras de cera de uma tigela de cristal sobre a mesa de centro e vomita de novo. Agora um líquido mais preto do que sangrento. Eu me pergunto o que o velho Trajan Reavensby acha disso. Continue sorrindo, Trajan. Ele é o presidente, afinal. A respiração de Snow se acalma. Expelir aquele último jato parece ter melhorado sua condição. Ele observa o ambiente, o retrato, a mim. Seca a boca com o lenço e o enfia no bolso. Às vezes, a cura é pior do que a doença, reflete ele. Que doença? Incompetência. Não se pode ignorar, senão ela se espalha. Plutarche volta carregando outra jarra de leite. Tinha na sala de bilhar. Snow toma o leite e devolve a jarra vazia. Mais. E pão. Plutarche olha a tigela, agora nojenta. Tem certeza, senhor presidente? Às vezes, com doenças do estômago, é melhor. Não é uma doença. É intoxicação alimentar. Ostras estragadas. Mas estou bem melhor do que Incitatus Lome. Lome, que era o mestre do desfile. Pergunta Plutarche, fazendo uma expressão peculiar. Ele era. Snow entrega a tigela a ele. Traga-me o que pedi. Quando Plutarche sai, Snow olha para a parede de livros à frente. Olha só para tudo isso. Sobreviventes. Durante os dias escuros, as pessoas queimavam livros para sobreviverem. Minha família certamente o fez. Mas não os Reavensby. Eles continuaram podres de ricos, mesmo quando as melhores famílias foram reduzidas à miséria. Snow tira uma garrafinha do bolso, abre a rolha e engole o conteúdo com um tremor. Tive um colega de escola, Hilarius, que era um Reavensby. Um chorão inútil. Ele seca os lábios inchados na manga. Pelo menos Plutarche é útil de vez em quando. Não acha? Plutarche, útil para mim? O que Snow sabe? Acho que ele acredita que dá para pegar mais moscas com mel do que com vinagre. Respondo. Snow ri com deboche. Ah, os aforismos rústicos do Distrito 12 seguem firmes e fortes. Não sei o que é um aforismo. Algum tipo de ditado. Lenore Dove saberia. Mas dá para perceber que Snow está debochando do meu jeito de falar? Mesmo não sabendo muito bem o que quer dizer. Eu ficaria surpreso se as coisas tivessem mudado muito por lá. Continua ele. Nada além de pó de carvão e mineiros embriagados com bebida vagabunda do prego. Todo mundo esperando para ser tomado por aquele matagal horrível. O insulto dele me perturba menos do que sua familiaridade com o Distrito 12. Mineiros embriagados com bebida vagabunda do prego. Isso é a nossa cara mesmo. Nosso pior lado. Pelo menos. Venha se sentar onde eu possa vê-lo. Novamente, não é um convite, mas uma ordem. Coloco a jarra de leite ao lado do Nepente no bar e dou uma volta para me sentar em um sofá de frente para o presidente. A almofada sob o braço dele tem a mesma imagem da escadaria dourada bordada. Tudo combinadinho, como diria Maisily. Snow repara no acendedor, como fez na noite passada. É um cordão muito chamativo. Chamativo. Como um acendedor de chamas. Talvez ele tenha reconhecido o verdadeiro propósito e mande bani-lo da arena. Ele estende a mão. Posso ver? Eu pude negar isso a Maisily, mas não ao presidente. Desamarro o nó do cadarço de couro. Aperto o acendedor para o caso de ser uma despedida e o entrego. Snow acaricia com o polegar a cabeça do pássaro e da serpente.
Que belo par! Ele o vira. E tem uma inscrição. Inscrição? Devo ter deixado isso passar na confusão do dia da colheita. Sem pedir permissão, ele tira um par de óculos do bolso do peito e inclina o acendedor para capturar melhor a luz. Ah, que adorável! De LD. Quem é essa pessoa? Mentir para protegê-la não vai adiantar. Apesar de não ter sido transmitido para todo o país, aposto que Snow viu o que aconteceu durante a colheita. Eu tentando salvar uma garota dos pacificadores. A reação dela à minha colheita. O 12 é um distrito pequeno. Se ele quiser, vai encontrar minha namorada. Lenore, digo. Mas Lenore o quê? Não, não me diga. Vou adivinhar. D. Essa é difícil. Imagino que não vá ser nenhuma das possibilidades óbvias. Raramente é. Não tem muitas cores que começam com essa letra. Dourado. Damasco. Mas não é bem por aí. Talvez algo inspirado na natureza. Como Ember ou Ivory. Dália. Dente de leão. Diamante? Não, nada disso é cor também. Tudo bem, não faço ideia. Lenore o quê? O leite azedou no meu estômago com as reflexões dele e o que elas revelam. Snow sabe que Lenore Dove é do bando. Só eles batizam as crianças dessa forma. O primeiro nome vem de uma cantiga. O segundo de uma cor. Ember e Ivory são sobrenomes que existem de verdade. Como ele está familiarizado com esse fato obscuro, sobre um grupo de músicos no distante Distrito 12. Informantes da capital. Dove, respondo. Dove. Ele bate na testa. Dove. Mas sempre ouvi cinza Dove. É meio que uma trapaça. Mas quem poderia resistir, quando dá para fazer referência à cor e ao pássaro? E nós sabemos como eles são com pássaros. Ele volta a olhar o acendedor. Atrás, em caligrafia minúscula, estão as palavras que deixei passar. Para H. Eu te amo feito chama ardente. LD. Você sabe algo sobre pombas, Raimit? Elas são tranquilas. Se forem, são a exceção. Todos os pássaros que conheci são cruéis. Um filete de saliva com sangue escorre da boca de Snow. Aposto que sei uma ou outra coisa sobre a sua pombinha. Tipo o quê? Que ela é uma coisinha linda de se olhar, que anda por aí usando cores fortes e canta como um tordo. Você a ama. Ela parece te amar muito. Só que às vezes você fica na dúvida, porque os planos dela não o incluem. Não exatamente, mas chegou bem perto. Penso no seu olhar que fica fora de foco quando fala sobre a estrada, a vida do bando e uma espécie de liberdade que não tem nada a ver comigo. Pior, penso em Clay Chance e o fogo debaixo do palco da colheita, e no fato de que existe uma parte de Lenore Dove que ela se recusa a compartilhar comigo. Ela diria que era para me proteger, mas talvez só não confie seus segredos a mim. Ela me ama? Insisto. Sem dúvida ela diz que sim. Mas, acredite, romanticamente falando, você está se livrando de uma boa com os jogos. Então eu deveria agradecer a você? Snow ri. Deveria. Embora talvez não por isso. Pelo quê? Você está me mandando para morrer nos jogos. Sim, seu comportamento garantiu isso. Aí está. Caso eu ainda tivesse algum fiapo de esperança. Direto da fonte. Com ou sem aliados, meus dias estão contados. O lado bom é que, com você fora da jogada, Lenore Dove e a sua família devem ficar livres para ter vidas longas e felizes. Mesmo que a segurança deles seja minha maior preocupação, o lembrete de Snow de que o futuro deles não vai me incluir, como Maíse lhe diria, especialmente cruel. Snow seca a saliva com o punho da camisa. Mas há muitas maneiras de morrer na arena. Você pode levar uma facada, ser estrangulado ou morrer de sede. As mortes nas garras de um bestante tendem a ser as mais memoráveis. Nós temos algumas belezinhas este ano. Programáveis para ir atrás de tributos específicos. E bem mais assustadoras do que as doninhas. Ele viu, então, nossa conversa na cozinha, onde revelamos nossos últimos desejos. Eu não tenho poder sobre isso. Não, mas eu tenho. E vou orquestrar a sua morte com base no seu comportamento daqui em diante. Você decide o que quer que Lenore Dove, sua mãe e aquele seu irmãozinho adorável vejam. Pode morrer de uma forma rápida e justa,
Ou podemos abrir os jogos com a morte mais lenta e agonizante que qualquer tributo já teve. E sim, você deveria me agradecer por lhe dar uma escolha. Eu encaro aqueles olhos azul claros. Acho que você me pegou. Não se sinta mal. Você está em boa companhia. Sabe, a minha família tem o próprio aforismo. E qual é? Snow cai como a neve, sempre por cima de tudo. Sem tirar os olhos de mim, ele chama. O pique esconde acabou. Pode se juntar a nós agora. Quem ele está chamando? Meus torturadores, para reforçar a ameaça. Portanto, chega de passeios de carruagem não autorizados, eu diria. Chega de debochar de mim. Na frente ou longe das câmeras, continua ele. E tenho um presente de aniversário atrasado para você. Quero que seja recebido com a devida gratidão. Ele inclina a cabeça na direção da estufa. Parada na porta está Louella McCoy. Canal Entre Capas Book. Inscreva-se, é de graça. Compartilhe com os amigos. E curta o nosso conteúdo. Fazendo isso, você muito nos ajuda.